tarde. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Hoje estamos num lugar diferente. Opa! Mate argentino, Jackson. Matando a saudade. Boa tarde a todos que estão entrando. Estamos num ambiente diferente hoje. Daqui a pouco eu mostro aqui o meu cenário do dia. Devo ter umas 57 crianças na casa. As crianças estão comportadas, mostrando que elas têm conexão corpo, mente e espírito. Estão brincando ao ar livre. E estou conseguindo estar aqui, tá vendo? Saludos desde Uruguai. Muy bien, Silvia. Gracias por estar acá, ¿no? Muchas gracias. Olá a todos que estão chegando. Estou tentando acenar para todos aqui. Uma coisa engraçada aconteceu. Já aconteceu outras vezes. De pessoas com dificuldade de me passar a música-chave. E, por exemplo, a Adriana Codebella, ela me passou umas 5 músicas. Não, essa é a minha música. Saludos desde Montevideo. Muy bien. Gracias, Kaufer Pilates, Uruguay. Muchas gracias. Un honor que te tengo acá. E aí, Diego, tudo bom? O Axé que também está na casa. Tem muita gente aqui. Esse é o momento que a gente pode dar um clique nesse aviãozinho e compartilhar a live para pessoas que a gente acha que deve, que não pode perder, né, esse evento. Aline, hoje está chique. Estou em aldeia, casa mais afastada assim, de campo aqui, da minha família. E aí olha, vou surpreender o Mauro. O Mauro escolheu a música do Bob Marley, o Iron Zion. E aí vamos colocar aqui uma outra música dele. Vamos lá. Outro estilo. Uma da energia, outra é só luz. Outra é letra. Outra é o que a letra fala, o que a música fala. Eu espero que vocês escutem. Minha gambiarra hoje é diferente. E aí minha música não fica tão próxima ao som, mas dá um ok pra mim se vocês conseguem identificar pelo menos a música. Eu vou colocar a música no Chá com Joe, né, na playlist, tanto do YouTube quanto lá do nosso Spotify. Mas deixa eu mostrar aqui o cenário, que combina com a música. Convida aí o pessoal enquanto eu mostro aqui. Eu tô no meio da selva. Ter internet aqui é um luxo. Pelo menos para o que a gente precisa, né? Então essa é a minha vista, tá? Desculpa, pessoal. Eu estava com as costas para essa vista, mas eu ficava muito escura, então eu tive que me virar pro tijolinho, tá bom? Mas hoje eu tô de chimarrão. Opa, tô de chimarrão, tô derrubando, porque tem muito fio na minha frente. Tá uma delícia aqui, Cris. Mas olha só, tô no meu chimarrão, vou fazendo a reposição de vez em quando. Tô a típica argentina. Chama aí o meu amigo Mauro Busti para ver se ele já chegou na área. Ele tem que me convidar. Ele tem que me convidar aqui na conversa. Lá no início dos comentários tem enviar uma solicitação de participação ao vivo. Ele tem que clicar nisso aí, tá, Mauro? São 2 horas e 2 minutos. Vamos assegurar se o Mauro já entrou. Pessoal, peço a vocês que vocês consigam dar uma encaminhada nessa live. Hoje é domingo, no último dia da temporada de junho, um dia muito especial. E eu acho que é importante que mais gente esteja aqui conosco, tá bom? Pra mim, não apareceu que eu olhei pro nome Lucas aqui, que o Mauro tenha entrado, né? Então, assim que o Mauro entrar, o Mauro vai me enviar essa solicitação. Enquanto isso, eu vou escutando as musiquinhas dele, né? Avisa aí o Mauro. Mauro, entra aí no Platzone. Não é no Vanessa Melo Pilates. Platzone, entra aí. Para que ele veja a gente aqui online. Senão acaba aqui meu chimarrão, acaba o meu mate. E eu não consigo ter a minha conversa com ele. Vamos lá. Chama aí, chama o Mauro. Mas tem muita coisa para conversar hoje, tá?
essa temporada ela foi muito show, né? Temporada de junho a gente teve tanto profissional lindo conversando aqui conosco, profissional de todas as partes do Brasil, profissional de fora do Brasil, profissionais estrangeiros e brasileiros que moram fora. Então realmente foi assim, que temporada, viu? Eu estou muito orgulhosa do percurso, estou muito orgulhosa de tudo que a gente passou e tudo que eu vim aprendendo. Talvez algumas pessoas não tenham tido a sorte que eu tive de escutar absolutamente todas as lives, né? Eu consegui assistir a todas, né? Então eu sou uma pessoa de sorte. Mauro, me envia a solicitação de participação ao vivo, tá? É um convite que você me envia, tá bem? Assim que você convidar, fica mais fácil para eu te aceitar. Coloca os teus comentários lá pro topo e tu vai ver que tem um retângulo cinza, gris, que diz isso, tá bom? Não, eu agradeço a participação de todos. Eu agradeço, obrigada, viu, Márcio? Eu agradeço a participação de todos, eu agradeço o envolvimento de todos, eu agradeço a luz que todos me enviaram, o feedback. Foi uma temporada, que temporada, de verdade. Eu que achei que ia disponibilizar umas 10 tardes pra gente ter uma conversa, tive que disponibilizar todos os meus dias e foi muito mágico. Olá, Mauro. Muito feliz, muito contenta, que bom já está aí, já estou com meu mate, mi matecito. Necesito que vos envíen una solicitación de participación en vivo. Poner todos los comentarios para arriba, que va a haber la solicitación en vivo para mí. Fechando com chave de ouro. Vamos falar em portunhol hoje, tá bem? Desculpa aí. Tô tomando mate para ver se o negócio fica mais fluido. Vou colocar mais um tiquinho da música do Bob Marley que ele colocou. Porque hoje eu coloquei 2 músicas, olha. Eu deixei, tá? É fim de temporada. Eu permiti que hoje tivesse isso. Mauro, já recebi tua solicitação. Muito obrigada, tá? E vamos lá começar, porque a minha estrela do dia é o Mauro Busti. E eu quero conversar com ele. Porque é ele que vai ter tudo para falar aqui conosco, tá bem? Vamos lá. Convidar o Mauro ou aceitar seu convite. Olha, Mauro! Un chimarrão, mate. Que bueno, amigo, estou. Muitas graças. Eu não posso falar espanhol, tá? Eu tenho que falar português. Vou tentar falar português. Vamos falar português. Eu olho para você, eu quero falar espanhol. Vamos fazer assim, Vane. Você pode falar português para mim. Eu entendo tudo, mas estou com dificuldade de falar ainda porque me dá um pouco de vergonha, meu portunhol. Tá? Mas acho que será melhor para todas as pessoas falar em portunhol, mas você em português. Maravilha, eu vou falar em português. Opa, virar a câmera aqui. A minha dificuldade é olhar para você e falar em português. Aí que tá, entendeu? Não tem problema. Mas eu vou tentar, vou colocar o meu botão, vou apertar o botão de off do português e do espanhol e colocar em português. Mauro, olha, que prazer, muito obrigada por você ter aceito com tanta facilidade, com tanta confiança. Obrigada por ter confiado no projeto, obrigada por ter confiado em mim. Eu estou muito agradecida e é uma honra para mim estar aqui podendo conversar contigo. Tu é uma pessoa referência dentro do método Pilates, é uma referência para mim, é inspiração. Eu não conseguiria imaginar fazer o Chá com Joe com o objetivo que ele tem de alcançar pessoas, de mobilizar pessoas, de inspirar e motivar pessoas sem tua participação. Então, assim, obrigada com toda a minha alma e coração preenchidos, assim, e fechar com chave de ouro contigo é uma coisa única. Obrigada, tá? Obrigado a você, Vane. Para mí es realmente un honor cuando me llamaste para hacer parte de este proyecto. Me sentí realmente muy halagado y más para el cierre de oro. Para mí un honor, sabes que tengo un cariño muy especial por vos. Nos conocimos hace muchos años, fuiste mi traductora en una conferencia para mí importante, en un momento importante de mi vida. Y me encantó conocerte, me encantó tu persona, sos una persona maravillosa. También muy involucrada y apasionada con el método Pilates y siento que compartimos eso en común.
Ah, que bom. Olha, tu é a minha estrela do dia. Pela logomarca Chá com Joe aí atrás. Ficou muito lindo. Muito obrigada mesmo. E olha, tu é a minha estrela do dia. Eu tô aqui para favorecer e ser instrumento de inspiração realmente. Então, quero te dar voz para alcançar pessoas e a gente poder tocar um pouquinho o coração nesse final de temporada, que já vai emendar com a temporada julho, mas não tem problema. Mas é um encerre de uma temporada que foi linda, que foi incrível e assim, vamos embora, vamos conversar. Tá, vamos lá. Fica bem à vontade, a fala é tua. O que é que tu me diz assim da tua trajetória? Primero felicitarte por este proyecto. He tenido la suerte de ver algunas y un poco del live. La verdad es que referentes maravillosos. Has escogido, creo que a todas las personas indicadas, a pesar de que hay muchas más y entiendo que es difícil involucrar a todos, pero realmente te felicito por este proyecto. Me parece increíble por transmitir las vivencias de cada uno y bueno, voy a contar un poco de mi história. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro pessoal. O meu espanhol, eu escuto como uma luva, né? Mas deixa eu perguntar para as pessoas como elas estão se sentindo e se elas precisam de alguma ajuda, tá bom? Pessoal, se vocês estiverem bem com a compreensão de tudo que o Mauro estiver falando, porque é muito importante, vocês coloquem um ok assim, porque eu preciso que vocês estejam realmente a compreender tudo, tá bom? Se vocês estiverem tendo qualquer dificuldade, por qualquer nível que seja, pode me avisar que eu tô aqui para ajudar, tá bom? Mas não percam absolutamente nada da fala desse profissional maravilhoso, porque é necessário que vocês estejam completamente conectados com ele, tá bom? Maravilha. Obrigada pelo feedback aí, pessoal. Massa, vamos lá então. Michelle Gianni, muchas personas conocidas y muy queridas. Kaufer Pilates Uruguay. Sim, Michelle Gianni vai ser a primeira que vai inaugurar a temporada de julho amanhã. Que bom. Às 2h, ela e o galego pequeno. Mas vamos lá, fica à vontade, Mauro. Tô aqui com o meu matecito. Tá. Creo que me preguntaste sobre mi trayectoria y mis comienzos con Pilates, ¿verdad? Pode ser, sim. Yo comencé con Pilates hace muchos años. Descubrí una pasión ingresando en una actividad que, si bien yo venía de la actividad física, no conocía, y me enamoré. Uh-huh. Sabía que todavía faltaba mucha información, era una época donde internet no era lo que es hoy día, las redes sociales, no teníamos toda esa información que tenemos hoy, esas herramientas, y salí en búsqueda de todo eso. Soy una persona muy apasionada en todo plano de mi vida, y esto no fue menos. Se convirtió realmente en mi gran pasión. Fue un camino recorrido de mucho aprendizaje, de muchas posibilidades. Estoy realmente muy agradecido. Muchos lo llaman suerte, yo lo llamo esfuerzo y pasión, que son cosas importantes para mí en mi vida. Y fue de esa manera como comencé, en el año más o menos 2001, a través de un amigo mío, Ezequiel del Campo, a quien quiero siempre agradecer, y a su madre Diana. Y bueno, comencé trabajando con ellos un poco tiempo, y luego entendí que el método no estaba tan bien dado y quería buscar información y quería buscar una certificación completa y correcta para trabajar con el método Pilates. En el año 2002 doy con mi primer maestro, Michael Miller, a quien representé en Argentina durante 7 años, y fue así como en el año 2005, aproximadamente, luego de muchos viajes, mucha práctica, mucho estar bien cerca de él, obtengo mi primera certificación en Pilates tradicional, ¿sí? Uh-huh. Hoy se habla mucho del Pilates clásico, auténtico, y hablamos muy poco de la tradición, de lo que viene anterior a todo eso. Claro. Pero bueno, fue así como comencé. Y después mi camino siguió, opté por tener una visión más completa de lo que era la industria, lo que estaba aconteciendo con el método Pilates, y salí en búsqueda de todo. Estudié con diversas escuelas, siempre me mantuve dentro de lo que es original, es lo que a mí me gusta. No me gusta, claro, me da un poco de preguiza la discusión entre clásico, contemporáneo. Creo que hay Pilates para todos. A mí me gusta más lo otro, pero soy una persona de corazón y cabeza abierta. Creo que hay
muchas cosas dentro de lo que ha sido la evolución de la biomecánica y la anatomía que son realmente favorables para el trabajo que nosotros hacemos. Y bueno, mi carrera continúa así. Se me ocurrió un día hacer algunas conferencias, que vos sabés, y siempre en la búsqueda del profesionalismo y de aportar herramientas hacia los profesionales que nosotros tenemos en nuestro continente. Yo me considero una persona muy afortunada por todo lo que viví y siempre quise compartir todo eso. Y mi intento era siempre traerlo hacia Sudamérica para fomentar un poco el crecimiento de nuestra comunidad. Y bueno, hace un tiempo que estoy trabajando muy bien, que estoy trabajando solo, muy tranquilo, haciendo lo que amo. Me volqué más hacia el lado ya de la práctica, que me está gustando mucho, que era algo que me hacía falta porque todo esto demandaba mucho tiempo, mucho esfuerzo y no me permitía estar en el lugar donde a mí realmente me gusta estar, que es donde estoy hoy. Ótimo. E me diz uma coisa sobre os eventos, por exemplo, né? Eu tive a sorte de estar em aqui no Brasil que fez uma grande conexão e foi uma das primeiras oportunidades no Brasil para que o brasileiro tivesse contato com profissionais que já tinham grande experiência dentro do mercado Pilates, com muitos anos de mercado, pessoas que tinham conexão com o próprio Joseph, com os discípulos de Joseph. Então isso para mim foi muito importante, né? Tanto as conferências na Argentina, quanto aqui vocês trouxeram aqui para Brasília, né? E para mim assim foi fantástico. Eu sou muito grata e sou muito orgulhosa de todo esse projeto. Como é que começou tudo isso? Porque fazer uma conferência não é fácil. Fazer um pequeno evento não é fácil, imagina fazer um grande evento. Como que começou essa ideia? Porque assim, é muito louco você imaginar que, olha, eu quero fazer algo que atinja centenas de pessoas. Como é que isso bate na cabeça de uma pessoa? Bueno, como te dije, soy una persona soñadora, pero no soñadora de solo soñar, me gusta concretar mis sueños y me gusta soñar grande, realmente. En ese momento, un día, viendo un poco cómo era el panorama, de la situación del Pilates en nuestra región, tuve la idea de hacer un evento. Y un día estaba hablando con un amigo y le dije que iba a ser el evento más importante de Pilates en Sudamérica y que iba a congregar a los maestros más importantes en ese momento en el mundo. Y bueno, él me miró y me dijo, vos estás loco. Y como soy una persona muy determinada y me gusta esforzarme y no dejo sueños por caer, lucho constantemente. Y fue así, fue un año de mucho trabajo, con mi computadora solo, contactando a todos los maestros, armando el evento. Tuve la suerte de ayuda también en ese momento, si bien yo era la parte encargada en todo lo que es en relación al evento, los contactos y demás. Tuve un grupo de gente que me ayudó, que estoy muy agradecido. Pero bueno, fue realmente cumplir un sueño, Vane. Fue algo increíble que es el día de hoy que no puedo creer. Sim, imagino. Foram muitas pessoas, né, que passaram por esses congressos, né, Mauro? Sí, fueron muchas personas. En el primero tuvimos casi 500 personas y en los siguientes un poco menos, pero sí, una gran cantidad de personas. En el último, que fue en Brasilia, que vos estuviste, me acuerdo que era época de elecciones. Sí. Y estaba Rael Isakowicz cerrando con una maratón de mat que puse ahí. De 2 horas de aula. De 2 horas, y las personas cancelaban sus pasajes para quedarse ahí con la maratón. Y bueno, en épocas así mismo de elecciones ahí en Brasil, fue realmente un éxito. Y quiero hacer una pausa acá, Vanessa, muy rápido en relación a la conferencia en Brasil. Quiero agradecer muchísimo, y siempre estoy muy agradecido con Glaucia, nuestra amiga en común, Glaucia Adriana. No hubiera sido todo posible si realmente no hubiera estado ella apoyándome y ayudándome con su equipo de Fit Studio también. Sim, Glaucia é uma querida, né? E assim, realmente uma empreendedora também. E ela falou conosco aqui. E aí a gente tomou o chá, a conversa foi ficando tão longa, que a gente disse que ia tomar um vinho. Você soube dessa história? Esse vinho vai ser na segunda-feira agora, lunes. Tá bom, vai ser na segunda-feira. Vamos tomar um vinho, um vaselina, tá vendo? Um vaselina, tá. E a conversa vai dar continuidade aí. Você que falou o nome dela, é bem lembrado isso. Bem incrível. Mas
Mas esse congresso ele atingiu muitas pessoas, né? As pessoas que não tinham possibilidade, por exemplo, de... A gente está aqui na Sul-América, né? Na América do Sul é muito mais fácil a gente ir para a Argentina ou a Argentina vir para o Brasil do que a gente ir para grandes conferências distantes, né? Então a gente tem conferências na Europa, a gente tem conferências, né, a própria do PMA e tal. Então, assim, realmente é trazer um pouco da possibilidade, é trazer pontes, né, dentro do método. E trazer esse conhecimento. O objetivo do Chá com Joe é trazer conhecimento. É como eu estou falando, não é dizer que o clássico é mais, o contemporâneo é menos, ou trazer, como você falou, da preguiça de discutir tudo isso, né? A gente se identifica, olha, tu tem o teu trabalho, tu sabe o que é que tu se identifica. Eu sei o que é que eu me identifico, né? Mas eu não vou perder tempo com tanta gente linda que trabalha com o método e consegue fazer um trabalho incrível dentro de um método que está mais, né, contemporaneizado. Y está todo bien, está todo tranquilo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, esa era un poco también la idea con las conferencias, Juan. Yo sentía que había un gran descontrol, por así decirlo, ¿no? Dentro de lo que era el Pilates aquí, donde todo el mundo era master teacher, master, y para mí fue una manera también de decir, ok, existen diferentes escuelas, diferentes líneas, y me parecía muy importante acercar todo eso y establecer un poco un orden, que la gente supiera que estaba la posibilidad de certificarse, que cada uno podía elegir de acuerdo a su trabajo, ya bien sea un trabajo contemporáneo, trabajo clásico, rehabilitación, y poder tener ese contacto con maestros para poder formarse y capacitarse. Era muy importante para mí hacer eso, fue el objetivo de hecho de la conferencia, establecer ese antes y después en nuestra región. Creo que resultó. Sí. Y bueno, y el mercado de a poco se fue abriendo, también se fueron haciendo otras conferencias muy importantes, muy lindas. Sí. Felicito a todo el mundo que hace conferencias, que hace eventos, porque realmente entiendo el sacrificio que eso conlleva. Así que sí, realmente hoy, viendo el crecimiento de Pilates en nuestra región, estoy muy contento. Yo siempre dije años atrás que el futuro del Pilates estaba aquí en nuestra región y de hecho no estuve muy equivocado. Si bien Asia hoy es un mercado muy grande también, claramente todos vemos un crescimento en nuestra região. Sim. Você vai participar, inclusive, de uma conferência aqui, né, no Brasil, acredito que em novembro. Voy a estar primero los días 10 y 11 en Florianópolis, en Corporal Studio Pilates, sí, con un seminario básico del método tradicional. Y los días del 8 al 10 de noviembre voy a estar en Pilates Essence. Es un honor para mí, voy a estar al lado de grandes figuras. Siempre estoy con un poco de miedo cuando llegan esas cosas, pero contento de poder compartir mi pasión con todo el mundo. Realmente me siento muy afortunado y muy agradecido. Sim. Fala para mim, Mauro, um pouquinho, para quem não sabe, como é teu formato de trabalho. Tu tens um estúdio próprio, como é que tu foca teus atendimentos? Tu tem uma equipe, tu atende sozinho, teus atendimentos são mais focados no individual, no grupo. Fala um pouquinho disso para quem não conhece teu trabalho. Tá. Hoy mi trabajo, después de una larga experiencia y trayectoria que he tenido con todo, he optado por el trabajo siempre individual. Me parece que el método es para un trabajo individual, más allá de lo que elige cada uno. Si volvemos al tema de la línea, si es anterior o posterior, no voy a entrar mucho en eso, pero sí el trabajo debe ser individual. Yo trabajo de forma individual y gracias a Dios hoy no estoy atado a nada, ¿vale? Trabajo solo en diferentes estudios, entrenando equipos, dando clases a profesionales, viajando mucho, por suerte, dando workshops y estas conferencias. Y realmente me permite a mí estar más libre, no tener una estructura encima, no estar con empleados, o bien grupo de trabajo, ¿no? No serían empleados. Pero realmente a mí me quitó un peso de encima no tener un estudio hoy día. Tengo un Reformer aquí en casa, con el cual entreno y doy algunas clases. Estoy en Classical Studio Pilates de mi amiga Laura Casanovas, que estoy trabajando ahí también, dando algunas mentorías y clases. Pero hoy mi estructura soy yo mismo. Esa es la única estructura. Sabe por que é bom saber disso? Porque
há diversos formatos de profissionais que chegam aqui, né? Tem aquele profissional que tem várias unidades de estúdio. Tem profissionais que têm uma escola de formação mais um estúdio com uma equipe de 20 profissionais. Tem aquele que está fazendo pesquisa científica dentro do método Pilates. Tem aquele que só dá curso, tem aquele que só atende, tem aquele que prefere trabalhar no grupo, prefere trabalhar no individual. E é muito bom ver teu formato também. Tu hoje é uma referência no método em que todo mundo quer aprender contigo. Então, por exemplo, saber que tu vais estar aí em agosto lá no Corporal Studio com a Alberta e com a Ana, é assim, vai. E eu sei que é um número limitado, então vai, tá podendo ir, corre, entende? Tá podendo ir lá no Pilates Essence, que tem um grupo assim maravilhoso que vai também palestrar, corre também, sabe? Então, são oportunidades. E aí, para viver dessa forma, onde você consegue viajar e você consegue estar trabalhando em locais diferentes e capacitando equipes diferentes, isso é maravilhoso. Então, vamos imaginar que alguém tenha um estúdio, tenha uma equipe e queira, de repente, fazer uma transição do trabalho que eles fazem para um pouco o formato que eles gostam teu. Eu gostei do formato que o Mauro trabalha no individual, com um Pilates mais tradicional, dentro de uma formatação, né, determinada. De que maneira eu poderia capacitar minha equipe dentro desse formato? Esse profissional, esse dono de estúdio, ele poderia te chamar, por exemplo, para fazer um formato de capacitação direcionada para eles? ¿Es posible sí, eso? Vane, sí que es posible. En todo mi camino he pasado por absolutamente todas las áreas de lo que es nuestro trabajo, desde dar clases, horarios para los alumnos, recepción, estuve como también director de una academia muy importante, he pasado por todo. Hoy lo que intento hacer, en base a tu pregunta y para responder bien, es ayudar a las personas justamente a cortar caminos. A mí llegar a esto, compartir mi experiencia, pero llegar a esto y toda esa experiencia fue un camino largo. Hoy siento que a mí me gusta mucho ayudar siempre. Y si hoy la idea es justamente yo puedo aportar toda mi experiencia para colaborar en estas formaciones, en las necesidades de cualquier estudio, cualquier profesional, claramente sí, yo estoy haciendo ese tipo de trabajo, de hecho ya con algunas personas. Entendi. Tu consegue visualizar alguma diferença entre o Pilates no Brasil e o Pilates na Argentina? Eu trabalhei muitos anos na Argentina, né? Na verdade, eu fui apresentada ao método oficialmente na Argentina, lá em Córdoba, né? Pilates em Córdoba, eu sei. Exatamente. E assim, a minha imersão num total Pilates contemporâneo, reabilitativo, holístico, né? E depois de todo um tempo fui apresentada a todo esse universo PMA, ao Pilates clássico lá com o Brett Howard em New Jersey e tal. Mas assim, eu sinto uma diferença não só do público argentino e brasileiro, também eu sou do Nordeste brasileiro. Eu sei que a Argentina talvez seja muito parecida ao Cone Sul no Brasil, culturalmente falando, e eu sou lá do Nordeste, né? Eu sou da selva e praia. E assim, eu sei que a gente tem uma cultura bem diferente, mas assim, dentro da tua visão, tu enxerga necessidades diferentes ou público diferente e assim, um Pilates diferente? Qual é a tua visão? Que a minha pode ser o contrário da tua, né? Mas qual que seria a tua visão nesse aspecto? Creo que tenemos, a ver, Vane, de alguna manera visiones parecidas. Creo que cuando hablábamos del crecimiento del Pilates en Sudamérica, claramente Brasil es el mercado más grande que hoy existe de Pilates en nuestra región. Es difícil ser objetivo. Yo llevo un poco de sangre brasilera en mí también. Todo el mundo lo sabe. Yo amo Brasil. Tengo muchos amigos ahí. Mi corazón está ahí. Pero bueno, hoy, después de haber estudiado con muchas personas y buscando claramente mantener un cierto nivel en mis entrenamientos y demás, Brasil para mí es la herramienta más grande que hoy tenemos. El Pilates todavía en Argentina se está desarrollando. Tenemos nosotros grandes profesionales acá, pero bueno, es un mercado menor. Tenemos todavía dificultades con conseguir buenos equipamientos. Es muy difícil acá el desarrollo también de cualquier actividad, dada nuestra situación económica, es una realidad. Sí. Pero hay una diferencia muy grande. Brasil está mucho más avanzado que Argentina hoy en el método Pilates. Eu lembro que mas também quando eu vim daí, olha, foram 10 anos atrás, né? Já faz uma década.
E eu lembro que quando... Oi, Ana! Olá, Ana! Coisa linda, vou te acenar aqui. E quando eu cheguei lá na Argentina, eu lembro que tinha uma coisa muito diferente para mim. Existiam muitos estúdios somente de reformer. E aqui no Brasil isso não era comum, sabe? E eu achava muito engraçado isso, porque aqui no Brasil era uma moda ter aquele estúdio, o mini estúdio, né? Os 4 equipamentos em formato de circuito. E a Argentina isso não existia. Raros estúdios que tinham mais de uma sala colocavam um circuito. Quase ninguém dava aula no Cadillac, no Barrel. A maioria era reformer, grupos, 5, 6. Ainda existe essa formatação? ¿Es ainda una mayoría, no? Yo creo que sí, Vane, es una mayoría, pero hay una tendencia a volver a los estudios pequeños por el trabajo individual, simplemente de Pilates. Nosotros los instructores de Pilates siempre queremos tener un estudio, hacer una estructura grande, pero siempre nos encontramos con el mismo problema, la mayoría de nosotros, la parte comercial, que comienza a atrapalhar un poco de alguna manera toda nuestra intención de trabajo con las personas. Es como que empezamos a irnos a otra área que no nos corresponde. Sí. Pero hoy las personas están entendiendo primero que el trabajo es individual, que para eso no se requiere una gran estructura, que permite más libertad también, de alguna manera. Y creo que también lo que existe es más seriedad y profesionalismo, porque nosotros antes, y hablo nosotros en la región, ¿verdad? Esto que estamos hablando de muchos reformers, estábamos dando aulas de reformer. No estábamos brindando un beneficio completo de la técnica, tal vez por una falta de conocimiento sobre la utilización del resto de los aparatos. Hoy ya el nivel ha crecido mucho, sabemos manejar estos aparatos, nuestros repertorios, y eso hace que las personas también se sientan más confiadas, con más libertad, de volver al trabajo individual, de tener un propio estudio, algo pequeño, y no toda esa presión de estar trabajando con grupos, volverse loco, las 4 camillas, 5, 10. Yo creo que sí, eso existe, pero es una tendencia para mí que, o mejor dicho, tiende a desaparecer. Es mi opinión personal, de a pouco. Claro, claro. Eu acho que, por exemplo, inclusive para se montar um estúdio em formato circuito e manter os atendimentos individuais, é super possível, né? E daí claro você passa pelo tradicional MET, reforma, corretivos, exercícios finais e já está. Eu não sei como são as condições financeiras na Argentina, por exemplo, para que o público consiga bancar a aula no valor personalizado, né? Aqui no Brasil, eu vou falar, eu não sei como estão os preços em São Paulo, no Sul, vou falar na nossa região. Na minha região, por exemplo, a diferença, uma pessoa consegue pagar lá no Pilates Zone, por exemplo, uma mensalidade para fazer 2 vezes por semana de uma média para cima ou para baixo de R$250, certo? Pode, R$262, mas fica 250 nos planos, né? Então, R$250 para fazer 2 vezes por semana. Ele paga uma média de 85 na aula individual. Então, 85 vezes 8 aulas no mês, em média, vai daí pelo menos uns R$800, sei lá, numa média, né? De acordo com o mês. Como essa diferença de preço de aula individual para o grupo está equivalente aí na Argentina? No, lamentablemente no, Vane. Hay una realidad, Pilates nunca fue barato, Sí. nunca fue barato. Y volviendo al tema anterior, que vos me hablabas de los reformers, 4 reformers y el trabajo grupal, creo que se apuntó ahí a una cuestión de números, o sea, 4 personas en cada reformer rinde 4 planes mensuales, pero hace también que se desprestigie un poco nuestro trabajo y el valor. Y eso comienza a funcionar de alguna manera, descompone una cadena, ¿sí? Que no permite que funcione. ¿Qué quiero decir? Eso hace que no se le pague bien a los instructores, que los instructores no se puedan capacitar debido a eso. Y entonces, y también con nuestra situación económica en el país, cobrar caro es muy difícil, pero la gente de a poco está empezando a entender eso, por suerte. Y sería muy bueno también que exista como un criterio unificado dentro de lo que tiene que ver con los valores, ¿no? Porque así todos estamos dentro del juego, nadie queda afuera, sería lo justo.
Pero creo, Vanessa, que sí, todavía está muy desvalorizado el método en muchas partes. Después, por otro lado, también se está valorizando, está comenzando a crecer eso, la conciencia de que Pilates es salud y que hay que invertir en salud. Ya no es una actividad común y corriente para muchas personas, pero lamentablemente esas diferencias están. Sim, eu fico pensando aqui que tem muita gente que escuta a gente, Mauro, e que às vezes passou por uma formação ou passaram por um final de semana de formação no método Pilates. Isso acontece em qualquer país, né? Uma formação rápida de um fim de semana, uma apostila, um manual maravilhosamente lindo, mas que você não tem aquele devido preparo na prática e na experiência, e você é inserido no mercado de trabalho, né? Tu tens alguma opinião, algum conselho dentro de tua própria experiência para profissionais que estejam assim? Porque, olha, é muito fácil você se inserir no mercado de trabalho. Você sai com um certificado, você consegue arranjar um trabalho, porque a exigência no mercado não é tão grande, você arranja um trabalho e você começa a fazer ali as aulas naquele circuitinho com 4 profissionais, com 4 alunos. E você, quando se vê, você normalmente ou é fisioterapeuta, ou é profissional da educação física, ou tem experiência com a dança, né, graduação na dança, então você tem experiência com movimento. Então você pode não ter experiência com o método, mas você tem experiência com o movimento. Então você começa a dar ali, nas máquinas e nos equipamentos de Pilates, exercícios para braço, para perna, para tronco, para abdômen, para respiração. Você está dando Pilates. E tudo bem, porque o público ele não sabe. Então, se ele não sabe, já é muito bom para ele não estar num ginásio, numa academia, solto, sem nenhuma instrução. Ele está num estúdio personalizado com 4 colegas, com um professor, ar-condicionado, aquele conforto, e ele tem aquele cuidado, aquele zelo. Óbvio que ele saiu do sedentarismo, ele está sendo cuidado. Então, óbvio que ele é melhor do que ele estar parado no sofá de casa, né? Mas para esse profissional que não tem exigência do mercado de querer gastar dinheiro para se tornar melhor, tu tens algum conselho assim? Porque o Chaconjou, o objetivo é exatamente aconselhar, orientar, iluminar um pouquinho aí para que o pessoal busque um pouco mais de informação, se capacite, se melhore, né? Enfim, que conselho tu daria dentro das tuas experiências, né? No soy de dar consejos, pero sí intentar, como te dije, Vane, ayudar a las personas a tener una orientación. Creo que es importante que las personas comprendan, la gente que está recién ingresando al método Pilates, que primordialmente lo que es esencial es un programa de formación completo. Esa es la manera de comenzar. Definir una línea, qué es lo que le gusta a cada uno. Si es la rehabilitación, elegir una determinada escuela. Si es algo más contemporáneo, elegir otra. Primero hacer esa escolia, saber qué es lo que estamos necesitando y hacia dónde vamos a ir. Y luego sí, la educación continua, que son los workshops estos sueltos que estamos hablando, porque si no hoy lo que sucede mucho, las personas están procurando estos workshops para tener un certificado o para aprender, y entonces vemos, por ejemplo, workshops de Pilates para patologías, reformer y escoliosis, para personas que no son fisioterapeutas, y eso todo genera mucha confusión a la hora del trabajo. Sí. Para las personas. Entonces, yo, en mi experiencia personal, para mí fue muy importante entender y definir que primero es necesario definir una línea, tener un programa, una base sólida y continuar. O sea, esa educación continua es fundamental, pero primero la base e luego continuar com a educação. Entendi. Para você, assim, eu tenho sempre feito uma pergunta, assim, para as pessoas que estão aqui conversando comigo. E tem uma pergunta assim: o que é que te move no método Pilates? Porque, olha, eu conheço minimamente o teu ritmo de vida, mas pelo que eu olho, dá canseira só de ver. Porque tá viajando, tá dando aula, tá fazendo treinamento particular, então assim, não é fácil. A gente tem um ritmo que é puxado, é de trabalho. Tem que ter algo muito importante que mova a gente para que a gente... Por que a gente trabalha tanto em nome de um método, né? Por que a gente acredita tanto? E como muita gente nem sabe que tem
tem que ter um porquê. Tem gente que entrou no Pilates por acaso. Entrou achando que era, eu vou fazer porque é mais uma oportunidade no mercado de trabalho, eu vou fazer um curso aqui rapidinho de Pilates para ver se dá certo, né? Para eu entrar e arranjar mais emprego. Mas assim, poucas pessoas têm acesso nas formações existe um porquê aí por trás de tudo isso. O que é que te move no método Pilates? La pasión. Y el amor por las cosas que hago y por mis elecciones y realmente amo mi trabajo, Vane. Cuando uno ama lo que hace no siente que está trabajando. Es cierto que el ritmo tal vez a veces es cansativo, tanto viaje, fico poco aquí en casa, estoy de viaje en viaje, pero realmente disfrutando mucho lo que amo hacer y mi motivación siempre es eso, el amor y la pasión por las cosas que hago. E eu falo sempre assim, que quando a gente não tem amor e paixão pelo que a gente faz, fica muito difícil, porque fica extenuante, né? Sim. E acho que o Miguel Pereira falou aqui conosco, e aí ele falou assim, uma coisa que eu acredito, mas que ele falou e eu achei muito interessante, ele fez, a missão escolhe os missionários, né? E aí a missão do método Pilates, se você não tiver amor e paixão pelo método, você não vai conseguir atingir as pessoas, porque você não vai encontrar quem vai fazer ali o moinho, né? Quem vai e precisa de gente assim, com paixão, com energia, com motivação, porque é cansativo. Tem que ter muito... Eu tô aqui no final de semana e aí eu mostrei um pouco antes, mas não no perfil do Pilates Zone, eu mostrei no meu perfil. Eu mostrei onde eu tô, né? Eu tô numa casa de família, né? Na casa da minha mãe, no campo. Então, assim, longe de tudo, no meio da selva. E tem internet aqui, é luxo, entendeu? Um tempo atrás a gente quase não tinha energia elétrica, então ter internet hoje é um luxo. Eu tô aqui impressionada que a nossa conexão tá indo bem, já estamos com um tempo bonzinho. E deve ter pelo menos umas 57 crianças ali atrás, sabe? Então, qual é o esforço? Tem que ter muita paixão para eu pausar tudo isso, para eu estar aqui conversando, para as crianças estarem ali num camping fazendo a maior farra, enquanto a gente está aqui fazendo essa conversa, sabe? E é bem por aí, é dar uma pausa para compartilhar algo que eu tenho, que eu acredito, sabe? Inclusive, eu queria, como tu falou aí, de paixão e amor, foi uma das tuas primeiras palavras quando tu começou, foi paixão. E aí eu anotei assim num caps lock grandão aqui. Uhum. Eu fiz paixão, é a palavra da conversa de hoje. Mas, por exemplo, dentro do pouco que tu acompanhou, do Chá com Joe, né? Eu comecei esse projeto, Mauri, e aí tu me falou que não é uma pessoa muito de conselhos, mas eu sou uma pessoa que quando eu admiro alguém, eu quero pedir conselhos. Tá. Então, uma vez que eu te admire, eu não sei que tipo de conselho tu vai me dar, mas eu vou pedir na mesma, tá? Tá. Porque para mim tua opinião tem importância. A gente começou no dia 3 de junho fazendo esse projeto e ele tinha intenção, obviamente, mas ele não tinha noção de proporção, tá? Ele começou sem grandes pretensões, eu convidei umas 10 pessoas assim que eu achava que iam me dar um sim rápido. Olha aí, Uruguai falando com você. Uruguai, Horácio e Silvia, E aí eu fiz assim, eu vou convidar umas 20 pessoas que estão no meu ciclo mais atual, né? Eu vou convidar pessoas que eu recentemente falei e tal. Não é possível que eu não receba pelo menos uns 10, 12, né, sims. E aí eu vou disponibilizar algumas tardes dentro da minha rotina puxada, vou disponibilizar algumas tardes de junho pra gente fazer esse papo aqui. Tudo bem. Quando eu convidei os 20, eu costumo dizer que eu não recebi só 10 sims, eu recebi uns 35 sims, entende? Porque aí um foi falando pro outro, eu fui lembrando de outro e foi cresceu. E aí eu tive que ocupar todas as tardes. Tem gente fazendo, Vanessa, como é que tu tá conseguindo encaixar isso no teu dia a dia, né? Não sei. Eu sei que eu estou encaixando e está dando certo. Mas, enfim, o que era que eu queria te dizer? A minha intenção nisso tudo eu gostaria de fazer algo para provocar o profissional que trabalha com o Pilates a trazer um pouco desse lado, um pouco mais humano, inspirador, apaixonado do método, sabe?
Joseph Pilates, ele podia não ser tão delicado, mas ele era muito determinado e apaixonado pelo que ele fazia, né? Ele queria transformar o mundo, ele queria revolucionar, ele queria que o método dele fosse transformador. E ele queria que todos pudessem fazer. Ele queria que, ao invés de construir hospital, que a gente pudesse construir mais estúdios de Pilates. Então, menos presídios, mais estúdios de Pilates. Mais estúdios de Pilates nas escolas, enfim. Então, que a gente pudesse fazer realmente um espalhar de notícias, né? E aí foi quando eu resolvi tornar mais remoto, mais online, um projeto que já existia local. E aí a minha intenção na minha pergunta é, se a minha intenção é promover um pouco mais de inspiração, eu não poderia fazer sozinha. Eu fiz, não, eu tenho que trazer pessoas que possam inspirar juntos, porque eu não vou conseguir inspirar só, né? Dentro do projeto, as pessoas estão falando um pouco de sua história, um pouco de sua trajetória, né? Me dá uma dica do que nessa nova temporada de julho, que está basicamente toda preenchida, estou à espera de alguns poucos sims a mais. Dá para mim uma dica do que a gente pode acrescentar, ou do que a gente pode colocar a mais para tornar esse projeto ainda mais interessante? Fala para mim o que, na tua visão, e tu é um visionário também, o que a gente pode colocar a mais? O que tu me diria? Primeramente te admiro, Vanessa, sinceramente. Admiro todas las personas que tienen una idea, que llevan adelante el desarrollo de esa idea y que la concretan. Concretar sueños es muy importante, no solo volar y soñar. A veces es difícil, pero cuando uno coloca su pasión realmente ahí, su esfuerzo y todo su amor, las cosas dan cierto, siempre. Sí. Y la verdad que he visto este crecimiento en tu proyecto que vos me decís. Sí. Lo he notado, es increíble, has congregado a personas fabulosas, todos. Por eso te decía que me siento muy honrado de estar hoy acá conversando con vos. Yo creo que Dica no, Vanessa, realmente no podría, vas por un muy buen camino, me gusta mucho lo que estás haciendo. Creo que simplemente las conversas con cada uno brindan al público muchísima información. Compartir experiencias es sumamente valioso, y creo que ya por ese lado, al haber tantas personas con tantas experiencias diferentes y vivencias también diferentes, yo creo que lo que estás haciendo hoy es un aporte riquísimo para nuestra comunidad, y no tengo más que felicitarte y decirte para adelante. Sabes que eu não tô chamando só o que eu exatamente prego ou convivo mais no meu dia a dia. Eu tô abrindo um leque porque eu acredito em outros trabalhos, né, também. Então eu tô chamando pessoas que são inspiradoras de linhas diferentes, de locais diferentes, com idiomas diferentes. E eu vou passar por uns desafios aqui, porque, por exemplo, eu tô conversando hoje em português e espanhol, né? O pessoal deve estar muito maluco hoje. Tá difícil, né? Vai ter conversa que vai ser espanhol. E vai ter conversa que vai ser inglês com tradução. Vamos precisar de subtítulos para as pessoas. Eu acho, o Instagram vai ter que se virar aí no aplicativo para inventar alguma coisa. Mas eu acho que a gente vai conseguir agregar, por exemplo, vem profissionais que já moram há muitos anos no exterior. Eu trouxe aqui pessoas eu trouxe pessoas, você vê que vai além ultrapassa ego, ultrapassa marcas, ultrapassa linhas e divisões e grupos, e essa é a intenção, né? Quando eu percebi que, quando eu me vi que eu sou de todo mundo, sabe? Eu fiz, caramba, eu não consigo ver o Brasil ou o mundo se dividindo em linhas, em marcas, e eu sou de um lado, eu não sou do outro. Eu não sou assim, eu sou muito... Eu gosto de fazer amizade, eu gosto de conhecer pessoas e eu gosto de agregar, então eu vou aproveitar essa característica e vou unir o que eu puder. E aí eu fui trazendo, mas se existisse aí uma dica a mais, eu já estava aqui com o meu caderninho, com minha caneta para apontar fácil, que eu também sei escutar e sei agregar e colocar coisa a mais. Es un proyecto maravilloso y estás haciendo las cosas por demás bien, Vani, realmente. Obrigada, Mauro, obrigada mesmo. Olha, o nosso tempo aqui, só para ir alertando, nós temos uma média de 10 minutos, tá? E aí eu queria que tu me ajudasse a focar assim, no que tu acha que pode ser mais importante para a gente fazer esse fechamento. Eu queria agradecer as pessoas que estão falando aqui do projeto maravilhoso, obrigada. Eu tenho recebido realmente
muito feedback, muito retorno positivo, e isso está sendo um gás. Obviamente que eu não tenho aplicado do meu tempo só essa hora de conversa aqui, né? Eu aplico mais ou menos uma hora antes, é todo um enredo aqui para eu preparar meu cantinho, para eu me conectar, e eu tento me conectar com o Joseph, com o meu anjo da guarda, com quem seja, para que a conversa flua. Tem toda uma hora depois, eu vou te ligar assim que termina, eu vou dar um feedback também. E fora o contexto do retorno e tudo mais, mas assim, tu não tem noção do gás que eu tenho recebido, sabe? Então, eu te falo, nem todo mundo está tendo a possibilidade e o privilégio de assistir diariamente. Eu tenho uma obrigação e um privilégio de assistir diariamente. Então para mim tem sido muito mágico, sabe? Claro que sim. Realmente eu estou muito, muito feliz e honrada de tanta conversa boa e iluminada que eu tenho recebido, sabe? Mas olha, fala para mim assim, o que tu gostaria de usar desse tempo final aqui para dar de dica aí nesse final de temporada de junho. Estamos encerrando aí junho, chave de ouro contigo. O que tu me falaria ao nosso, né, com sabor de mate? Com mate. Com mate. Que tu falaria para as pessoas assim que não só estão assistindo agora, é um domingo, né? E se você me permitir, eu deixo essa live salva, e aí claro, mais pessoas podem assistir por 24 horas. E o que você falaria para eles nesse tempinho aqui final? Primeramente, agradecer a todas las personas que están acá, que se tomaron su tiempo un día domingo para asistir a este live entre nosotros, tan lindo. Sí. Yo lo que puedo decir, Vane, que me parece muy importante dentro de lo que es el crecimiento, del método Pilates y todo, es el respeto. El respeto. Lamentablemente la unidad es muy, muy difícil entender que nosotros somos una comunidad y que dividir entre una cosa y otra no es lo que a nosotros nos hace crecer justamente como comunidad. Eso primordialmente es lo que me gustaría transmitirle a todo el mundo. Hay pilates para todos y es importante, como todo en la vida, enfocar en uno mismo y hacer el trabajo correctamente. Marcio Pilates, saludo grande y gracias. Sí, tá. E não, que o Márcio está em total recuperação aí, cirúrgica, e está sempre acompanhando. Siempre. Muito, un querido. Un querido realmente. Iván, y después agradecimiento, realmente simplemente agradecer y agradecer. A todas las personas que me brindan siempre mucho cariño, a todas las personas que se esfuerzan en su trabajo, realmente. No tengo más que palabras de agradecimiento para con todos y para con la vida. Soy una persona realmente feliz, que hace lo que ama, y poder compartir eso con personas también apasionadas para mí es lo mejor. Sim, olha, Mauro, eu te acho... Tu começou com a palavra paixão e tu terminou com a palavra respeito. E no meio teve a palavra amor. Não tinha como ser diferente, né? Olha que linha mágica. Paixão, amor e respeito. São palavras que me descrevem realmente, sim. Exato. Olha, não tinha como ser diferente. O teu sorriso e o teu olhar, eles são transmitidos através da tua história profissional, e eu que tive o prazer de ser um pouco a tua voz em português num evento, eu tive uma honra de poder fazer isso, né? Ainda que para mim é como se não precisasse de tradução. Eu sei que se faz necessário muitas vezes para compreender a essência do que tu queres dizer, né? Mas tinha uma hora que, como para mim Sônia muito parecida, né? Correto. Então parecia que eu estava traduzindo de português para português, português para português. Então era muito engraçado, foi muito mágico para mim traduzir duas palavras que para mim eram muito naturais para algo muito natural. Então mas foi inesquecível, porque assim, eu pude me conectar com a tua alma e com o teu coração, falando em ali 2 horas mais ou menos de conteúdo. Foi no curso Pilates para Homens e realmente foi muito mágico, e eu sou muito agradecida por isso. Eu te vejo, se naquela época tu já era uma inspiração profissional, e como pessoa já era uma inspiração, eu hoje te admiro ainda mais. Eu hoje te vejo como um profissional que está ainda mais encontrado,
ainda mais feliz, ainda mais conectado com o método. Não sei como isso foi possível, mas eu te vejo ainda melhor, entende? Então isso é muito inspirador, porque se há... Quantos anos atrás foi a conferência lá em Brasília? Uns 6 anos atrás? 2014. Então, 5 anos atrás, né? Então, 5 anos atrás, tu já estava num patamar profissional, para mim, admirável. Te ver hoje e ver todo o teu esforço, todo o teu crescimento, formações a mais, enfim, então, assim, conhecimentos agregados. Eu sinto um orgulho absurdo. Então, eu não só te agradeço, mas te admiro e, assim, para mim é uma honra poder ter um pedacinho da tua sementinha sendo plantada aqui no Chaconjou, poder transmitir a tua energia, a tua paixão pelo método aqui. Para mim, realmente, assim, é incomparável. Eu te agradeço imensamente por teu tempo, por tua dedicação, por teu sorriso, pelos teus olhos brilhando aí com o método. Então, assim, isso para mim não tem preço, tá? Muito obrigada por tudo. Eu amei tomar esse mate aqui. Aqui em Aldeia é um pouco mais fresquinho do que em Recife mesmo, a minha terra, porque estamos numa zona mais alta, então super combina porque faz mais frio aqui, entendeu? Então, eu amei. Foi inesquecível esse encerre de temporada, tá? Tá, Vanessa, quiero agradecerte mucho tus palabras, realmente. Creo que la evolución en el ser humano en todo plano de su vida es siempre muy importante. Sí. Y para mí esto realmente ha sido eso, evoluir constantemente, mejorar uno también comete errores, aprender de esas cosas, pero siempre avanzar y evolucionar en la vida. Recuerdo ese workshop del que me hablas, estaba muy nervioso, fue uno de mis primeros workshops así en una conferencia y temblaba, siempre lo hago antes de comenzar, pero realmente me sentí muy cómodo con vos y cómo transmitías mis palabras, fue para mí una contención. Y bueno, y agradecido de haberte conocido, sos una persona muy querida, tenemos sentimientos muy parecidos y cosas en común. Y bueno, yo recolecto momentos y personas que valen la pena y sos una de esas personas que yo conocí en mi carrera, a las cuales le tengo mucho aprecio y cariño. Así que el agradecido soy yo por tu tiempo, por tu proyecto, otra vez te felicito y gracias a todas las personas que están acá y simplemente agradecerte, Iván. Estoy muy feliz. Muchas gracias. Que bom, Mauro. Obrigada, viu? Olha, no nosso tempinho tá quase chegando ao fim. Vou dar só uns recadinhos finais pro pessoal. Que tu tenha um lindo restinho de domingo, tá bom? Que tua semana e teu mês de julho comece e o resto de 2019 seja de muitos lindos projetos e que a gente ainda possa se conectar em mais projetos, porque para mim seria um prazer poder fazer cada vez mais coisas que possam vir de profissionais com tanta excelência como você, tá? Então, obrigada. Obrigado a você, Ivone. Para você sair da sua participação aí, você pode clicar no... Eu acho que é ou um xizinho, um X, ou um encerrar. E aí eu já... Bueno. Já está buscando. Alguma coisa na tua tela que tem, ou um X ou um encerra. Por ahí está. Também. Vale, unas últimas palabras. Quiero repetir que voy a estar los días 10 y 11 de agosto en Corporal Estudio Pilates con un seminario básico del método tradicional. Sí. Espero que todas las personas que puedan venir lo hagan para compartir esta pasión. 8 al 10 de noviembre voy a estar en Pilates Essence, también muy agradecido con la parte organizadora de ese evento. Y bueno, espero que nos encontremos en algún momento en mis viajes en Brasil para compartir algo para comer, algo para tomar juntos. Me encantaría volver a verte y nuevamente agradecerte por todo. Graças. Em tua página do Instagram tem também esse calendário y a arte de divulgación. Tengo calendarios, tengo arte de divulgación y otra cosa que quiero transmitir a las personas. A mí me gusta mucho ayudar, siempre lo dije. Me pueden escribir en cualquier momento, con cualquier duda, cualquier consulta. Siempre estoy para ayudar. Puedo tardar un poco en responder si estoy de viaje, pero siempre estoy atento a ese tipo de cosas y poder ayudar. Así que cuenten conmigo, todas las personas que están acá, apasionadas por el método Pilates, me pueden escribir en cualquier momento. Y para lo que necesites en tu proyecto, Vanessa, sabes que contás conmigo. Sempre sei. Obrigada, viu? Obrigada e boa sorte em todos os projetos também, Mauro. Obrigada. Cheiro no teu coração. Muchas gracias. Tchau, tchau. Chao, chao.
Pessoal, que maravilha de conversa aí em português, misturada com espanhol. Espero que tenha sido maravilhoso para vocês. Eu estou assanhada, que eu estou num ambiente externo. Tenho um minutinho aqui para fazer o encerre. Façam um favor também de ir lá na página do Mauro, Mauro Busto e Pilates. Façam um agradecimento para ele, né? Ele foi incrível. Compartilhar dele foi maravilhoso, ele disponibilizou o seu tempo para falar, para compartilhar, para ajudar. Então façam isso também. Estamos encerrando a temporada de junho, amanhã a gente já começa a temporada de julho, a gente já emenda com tudo. Amanhã a Michelle Gianni, linda, maravilhosa, galega, vai falar aqui conosco para a gente começar a temporada de julho do Chá com Joe, às 14h. Obrigada a cada um de vocês, um lindo restinho de domingo, um cheiro no coração de cada um. E eu quero esperar o feedback de cada um de vocês, tá? É sempre muito lindo pra mim. Né, Mi? Amanhã a gente se fala, Michelle. Cheiro, viu, minha linda? Obrigada por teu aceite, obrigada pela oportunidade, tá bem? Cheiro no coração de cada um e tô à espera do feedback de cada um de vocês. Lindo domingo, tá? Cheiro no coração.